Olá, seja bem-vindo ao curso de Equações Diferenciais Ordinárias, ou simplesmente EDO. Neste primeiro episódio, vamos definir uma equação diferencial ordinária e saber como classificá-la. Inicialmente, uma equação diferencial é qualquer equação que envolve uma função incógnita e as suas derivadas. Simbolicamente, nós podemos escrever como uma função f, que envolve x, a variável independente, y, a variável dependente, e algumas de suas derivadas, colocando aqui, por exemplo, até a derivada de ordem n e igual a zero. Vejamos alguns tipos de equações diferenciais. No item A, nós temos aqui dy dx, a primeira derivada, mais 5y igual a 6x². Uma outra equação diferencial seria y duas linhas menos 3y' mais 2y igual a cosseno de x. No item C, eu tenho derivada parcial de u em relação a x igual a derivada parcial de v em relação a y. No item D, dx dt é igual a t² x mais x ao cubo dividido por x ao cubo. No item E, eu tenho a segunda derivada parcial de f em relação a x em relação a y, igual a 2 derivada parcial de f em relação a x, menos 3 derivada parcial de f em relação a y. E no item F, segunda derivada de x menos 4 vezes a primeira derivada de x, mais 4 vezes x, igual a e elevado a 3t. Note que tanto no item D como no item F, a variável dependente é x e a independente é t. Uma equação diferencial pode ser classificada quanto ao tipo em ordinária, ou EDO, que é aquela que envolve as derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis dependentes em relação à única variável independente, ou equação diferencial parcial, EDP, que é aquela que envolve as derivadas parciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a duas ou mais variáveis independentes. Como foi dito aqui no começo, o nosso curso é apenas de EDO. Então, nós não falaremos sobre EDP. Voltando aqui ao exemplo 1.1, podemos afirmar que os itens A, B, D e F têm EDOs, enquanto que nos itens C e E temos exemplos de EDP. Quanto à ordem, podemos classificar uma equação diferencial conforme a ordem mais elevada da derivada nela presente. Por exemplo, vamos classificar duas equações diferenciais aqui. Item A, y3' menos 5y' mais 6y igual a zero, é uma equação diferencial de terceira ordem, pois nós temos ali como derivada de maior ordem a terceira y3'. Já na letra B, nós temos d2y dx2 menos 3 vezes dy dx elevado à quarta menos log natural de x. Aqui nós temos uma equação de segunda ordem. Não confunda, o 4 aqui, ele é o expoente da derivada e não a ordem. Se fosse uma equação de quarta ordem, deveria estar escrito aqui d4y dx4, que não é o caso. Aqui, na verdade, nós só temos y' vezes y' vezes y' vezes y'. E aqui nós temos uma equação diferencial linear de ordem n, que nós estudaremos bastante nesse curso. É toda aquela que pode ser reduzida à forma an de x derivada de ordem n, mais an-1 de x derivada de ordem n-1, mais etc., mais a1 de x primeira derivada, mais a0 de x a função y igual a uma função g de x, onde cada um desses a's que aparecem aqui, que são os coeficientes, e mais a função g, são funções contínuas definidas no mesmo intervalo. Quando a equação é linear de primeira ordem, a gente coloca simplesmente a1 de x y' mais a0 de x y igual a g de x. E aqui está a EDO de segunda ordem, a 2 de x
y duas linhas mais a1 de x, y' mais a0 de x, y igual a g de x. A equação y menos x dx mais 4x dy igual a zero é um exemplo de equação linear de primeira ordem, pois, por exemplo, se eu passar esse termo para o segundo membro, fica 4x dy igual a x menos y dx, o que pode ser reescrito como dy dx igual a x menos y dividido por 4x. Voltando para esse tipo de equação aqui, nós dizemos que ela não é linear ou é não linear quando pelo menos um dos coeficientes aí depende da função y ou de funções que não são lineares, como potências, trigonométricas, logarítmicas e etc. Aqui no exemplo 1.4, nós temos duas equações não lineares. Na letra A, y mais 1, y' menos 5y e elevado a x, porque o coeficiente de y' não depende só de x. E no item B, y duas linhas mais cosseno de y é igual a zero, não é uma equação linear porque o y está dentro de um cosseno. Como toda equação que se preze, a gente sempre procura encontrar a solução dessa equação. E qualquer função que verifique a equação diferencial nesse intervalo é denominada solução da equação. Exemplo 1.5 mostra que a função y igual a 5 cosseno de 2x menos 3 seno de 2x é uma solução da equação diferencial y duas linhas mais 4y igual a zero. Como nós temos aqui a segunda derivada, então devemos derivar a função dada, essa daqui de cima, y igual a 5 cosseno de 2x menos 3 seno de 2x. Derivando uma vez, nós temos menos 10 seno de 2x menos 6 cosseno de 2x. E aí derivamos de novo para poder ter a segunda derivada, que é menos 20 cosseno de 2x mais 12 seno de 2x. A segunda derivada será substituída aqui e a função dada aqui. Se eu tivesse uma terceira derivada na equação, eu teria que derivar mais uma vez e assim por diante. E aí, fazendo as contas, menos 20 cosseno de 2x mais 12 seno de 2x e o 4 para multiplicar com 5 cosseno de 2x menos 3 seno de 2x. 5 vezes 4, 20, com menos 20 daqui cancela. E menos 3 vezes 4, menos 12, com o 12 daqui cancela, nós temos zero. Então, de fato, esta função verifica a equação diferencial e, portanto, é uma solução dela. Em relação à solução, uma equação diferencial pode ter solução única, infinitas soluções ou mesmo não possuir solução. Qualquer solução da equação é denominada solução particular, enquanto que o conjunto formado por todas as soluções da mesma é denominado solução geral. A solução geral da equação que nós vimos no exemplo anterior é y igual a a cosseno de 2x mais b seno de 2x, com a e b pertencente aos reais. Basta você derivar duas vezes, como nós fizemos com essa daqui, que é, portanto, uma solução particular, e substituir exatamente como nós fizemos neste exemplo. Daí você pode confirmar que é zero e todas essas soluções verificam a equação. Quando aprendermos a resolver equações diferenciais, nós vamos descobrir que essas são exatamente as soluções e que não há nenhuma outra para a equação y duas linhas mais 4y igual a zero. Normalmente, nas aplicações de equações diferenciais, a gente busca por uma solução particular da equação. E dizemos, então, que vamos resolver um problema de valor inicial ou de contorno. Primeiro, vejamos o que é um problema de valor inicial. Isso consta de uma equação diferencial e condições, que nós vamos chamar de condições iniciais, referentes ao valor da função incógnita e das derivadas presentes na equação para o mesmo valor da variável independente. Voltando para a equação que nós vimos no exemplo 1.5, vamos resolver o problema de valor inicial y de 0 igual a 0
e y' de 0 igual a 1. Essas duas afirmações são as condições iniciais. E aí nós vamos partir da solução geral. É importante saber interpretar as condições iniciais. Vamos começar por y de 0 igual a 0. Isso significa dizer que quando x é igual a 0, o y também é 0. Aí eu substituo x igual a 0 aqui, em cosseno e no seno. E o y igual a 0 eu vou substituir aqui no primeiro membro. Isso vai me dar a cosseno de 2, 0, mais b seno de 2, 0. Essa última parcela aqui vai se anular. O cosseno de 0 é 1 vezes a da a. E aí eu encontro a igual a 0. E agora a gente vai pegar essa outra condição. Dizer que y' de 0 é igual a 1 significa que quando x é igual a 0, a derivada é 1. Então eu pego aqui a primeira derivada e substituo y' por 1, x por 0, e como eu já descobri o a, eu também posso substituir por 0. Isso me dá 1 igual a menos 2, 0 seno de 0, mais 2b cosseno de 0. Resolvendo, b igual a meio. Agora que eu já tenho as constantes a e b, eu entro com elas na solução geral e obtenho a solução do problema de valor inicial, que é y igual a metade do seno de 2x. Um problema de valor de contorno se difere do problema de valor inicial porque as condições referem-se a valores diferentes da variável independente. As condições nesse caso são chamadas de condições de contorno. No exemplo 1.7, nós vamos trabalhar com a mesma equação que nós vimos no exemplo 1.5, isso é y duas linhas mais 4y igual a 0, e vamos trabalhar com as condições y de π sobre 8 igual a 0 e y de π sobre 6 igual a 1. Observe, π sobre 6, π sobre 8, valores diferentes, problema de valor de contorno e condições de contorno. A ideia é a mesma, tomar a solução geral e fazer a interpretação das condições. Y de π sobre 8 igual a 0 significa que quando x é π sobre 8, o y é 0. Substituindo na solução geral, dá 0 igual a cosseno de 2π sobre 8, aqui vai ficar π sobre 4. O cosseno de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2, mais b, aqui também vai ficar a raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos a raiz de 2 sobre 2 mais b raiz de 2 sobre 2 igual a 0. Dividindo tudo por raiz de 2 sobre 2, eu obtenho a equação a mais b igual a 0. E a condição y de π sobre 6 igual a 1 deve ser interpretada como x igual a π sobre 6 e y igual a 1. Substituindo na solução geral, dá 1 a cosseno de 2π sobre 6, mais b seno de 2π sobre 6, 2π sobre 6 é igual a π sobre 3. Então, temos a raiz de 3 dividido por 2 mais b dividido por 2 igual a 1. Multiplicando membro a membro por 2, fica a raiz de 3 mais b igual a 2. Essa equação, junto com a que nós encontramos com a primeira condição de contorno, formam um sistema linear e, sem dificuldade, podemos resolvê-lo para encontrar a igual a 2 dividido por raiz de 3 menos 1 e b igual a menos 2 dividido por raiz de 3 menos 1. Concluindo, então, que a solução do problema de valor de contorno é y igual a 2 dividido por raiz de 3 menos 1 cosseno de 2x menos 2 dividido por raiz de 3 menos 1 seno de 2x. É claro que nós só conseguimos determinar a solução dos problemas de valor inicial de contorno quando nós tivermos a solução da equação diferencial. No próximo episódio, nós vamos começar a resolver equações diferenciais. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar, tirar suas dúvidas aqui comigo. Muito obrigado pela audiência e até lá.